E essa foto eu escolhi porque eu acho que ela é muito indicativa de várias coisas que são importantes para mim. Essa coisa de olhar para o infinito, projetar lá, expectativa das histórias que ainda vão surgir. Nossa, essa ficou show também, que eu estou segurando um dos estilos de narrativa que me influenciou ao longo da vida. Tinha que ser a Agatha, não podia ser o Oscar Wilde, nem o Alberto Camus, apesar deles terem me ajudado a decidir que eu queria contar histórias. Quem recheou várias fases da minha vida com histórias foi a Agatha Christie. Sabe aquilo que você fala da sincronicidade, né? Eu esbarrei na prateleira, ele estava quase na altura dos meus olhos. Eu disse, pronto, Agatha, você está aqui, é você que vai para a foto comigo. Sorria. Quando eu fui vendo ao longo da vida quantas vezes eu escolhi um livro da Agatha Christie para ler e eu devorei, eu percebi assim, olha, eu tenho vontade de contar história com personagens densos, como aqueles autores, mas com a leveza e a sedução de narrativa que ela faz. Foi daí que surgiu o espírito que eu tentei colocar no segundo livro, A Estranha Vontade de um Morto. A minha atitude aí foi pensando assim, convidando as pessoas para esse mundo, o mundo da escrita e o mundo da leitura. Por isso, uma janela aberta, né, que conecta os dois mundos, por estar me comunicando com alguém que está do lado de fora, que de fato eu estou numa livraria e uma livraria que tem junto café, e eles são um convite. Não apenas para que a pessoa entre no meu livro, mas para que ela entre no mundo da escrita, da leitura e dos livros. Juntando as paixões da minha vida, né, livro e café, que configura bastante a troca. Aqui está o livro, aqui está o café e tal. Essa, para mim, vocês me flagraram como eu sou. Estou ali mergulhado nos livros, tomando café, lendo um, deixando transparecer um pouco do lado Clark Kent também. Então, esse sou eu. O que eu consegui colocar de expressão, um ângulo de olhar, ela traduz muito, como tem sido a maior parte dos meus dias, né? Olhando para um lugar que só eu estou vendo e imaginando o que vem a seguir. O que vem a seguir de histórias, o que vem a seguir da minha própria jornada enquanto ente humano. Então, essa foto, desde a hora que eu bati, eu senti assim, essa foto eu acho que vai ser muito expressiva, pelo menos para mim. E até para quando eu estiver falando assim, ó, vem aí um novo livro e tal, porque ela tem essa atmosfera de expectativa, né? Ah, essa daí eu acho que é aquela foto de constatar satisfeito com a etapa da jornada. Não tipo assim, nossa, como eu produzo coisa legal, mas nossa, como eu sou eu agora. Como eu sou eu agora. Quando você sonha que vai ter uma casa enorme, aquela coisa de uma sala só para biblioteca e tal, eu me imaginava fazendo exatamente isso. Encostado numa prateleira de livros, lendo um e satisfeito de ler tanto. Mas essa é para eu compartilhar comigo. Poxa, a honra foi minha de ter conseguido uma pessoa iluminada como você para fazer esse registro. Aí essa aqui, nossa, sol entrando, caminho iluminado, o trilho que é um símbolo da minha história, né? Assim, sou um cara vidrado pela coisa do trilho, pela coisa do trem. Nenhum livro que eu fiz até agora deixou de citar trilhos ou até mesmo mencionar papel de um trem. E aí estão ali os livros, reflexivo e ao mesmo tempo satisfeito, como se eu tivesse olhando para qual está sendo o trajeto da minha vida. Quando eu estava nascendo na maternidade, perto do hospital tinha um trilho que ainda era ativo. O trem apitou porque eu nasci na hora que o trem passa. A minha mãe me conta isso até hoje. Ela disse: eu nunca esqueci a hora que nascesse porque o trem apitou. Pode acreditar, elas são muito especiais para mim, porque o trilho é algo muito especial. Essa é aquela foto altamente simbólica, e olha o que aparece nessa foto, né? São dois livros dos quais eu participo, eles não são só meus, eles são coletâneas, né? E embaixo, o livro, aquele que eu salvei do fogo. Né? Então, assim, essa foto para mim, ela me diz muito do que eu faço, do que eu vivo, e o fato porque eles são um lembrete que você nunca está sozinho. Aqui não podia deixar de ter, né, lendo naquele ambiente maravilhoso lá. E aí é o meu atual livro, então, e do que esse momento faz por mim. Como se fosse assim, ó, cada vez que eu estou pensando, eu estou onde eu queria estar, né? Parece que tudo fica mais harmonizado. E aí, eu estou segurando um livro que você destacou bastante nas suas observações e que me fez, portanto, refletir do papel dele, o papel de resgate, porque ele foi resgatado, ele estava queimado. Fala da minha trajetória, porque assim, eu larguei um curso que todo mundo achava que fazia sentido para alguém estar fazendo, mas não estava me dando prazer, e fui para um curso que me ajudaria um dia a ser escritor. Dos que tinham para escolher, eu escolhi filosofia porque se acomodava melhor com a minha vida profissional. Então, assim, numa foto está reunido a questão de resgate, a questão de escolha, a questão do que marcou a minha vida, né? História do trilho, e uma expressão que eu estou passando em outras fotos também, que é uma expressão de satisfação e de convite. Que o livro aberto, virado, ele tem um ar de convite ou de exposição. Veja o meu interior.
interior. Estou tão à vontade com os trilhos, né, que assim, ela não pode faltar. Uma vontade com a história que eu digo, com a minha história. A leitura altamente nerd, porque isso aí é uma graphic novel, traços magníficos. Isso é a minha origem. Quem fez eu querer ler antes de estar na escola foram as histórias em quadrinhos. Aí eu estou assim, com um livro abraçado pelos trilhos e reflexivo, porque vários dias meus são assim, como essa foto mostra. Por um longo período da minha vida eu tive que ser mais formal, mas jamais abri mão desse mundo da escrita. Pelo contrário, eu fiz o mundo sóbrio clássico alimentar esse mundo da escrita. Há alguns personagens meus que são muito inspirados em vivências ou em pessoas que apareceram ao longo dessa minha vida mais formal, de trabalho corporativo. Aqui é a jornada mesmo. A jornada onde tudo isso está presente, elaborando, criando. O mundo nerd na mão, o mundo sóbrio no corpo e a mente fervilhando em ideias, enquanto a jornada prossegue. Hora do desfrute e, ao mesmo tempo, do mergulho para as novas ações. Senta, mergulha no mundo que sempre te encantou. Prazer de folhear páginas de livro, ele não tem, para mim, comparação. Olhando para quem me olha, e aí, é claro, né? Com todo esse papo que eu fiz de Clark Kent, tinha que ter uma com óculos, sem óculos. Before, after. Before, after. Eu gostei de ter feito o trabalho lá, eu imaginava assim, eu vou ver fotos legais, eu vou ver fotos que eu posso usar. Mas sabe o que eu não tinha pensado? Embora, por conta daquele introdutório que você proposta do seu trabalho e alguns depoimentos que eu vi, eu me senti exposto e fiquei feliz em estar exposto. E isso eu não estava pronto para sentir. Estava considerando que iria achar legal, que isso vai me retratar, bacana, porque passa um recado. Mas assim, peraí, eu estou vendo eu estou sentindo que... E é engraçado que hoje de manhã eu fui debater com a minha filha sobre umas inquietações dela e eu falei disso porque eu tinha recebido de uma amiga hoje aquela música My Way, do Frank Sinatra, que é um sujeito que vê se aproximar, né, a parte final da vida e ele olha para trás, pensa no que deu errado, pensa no que deu certo e diz que tudo aquilo vale da forma que foi, porque foi do jeito dele. E é isso que eu senti olhando para aquelas fotos. Esse sujeito que está ali na foto tem marcas da vida boas, outras marcas que talvez ele gostaria de não ter, mas ele é um sujeito que não está assustado, porque foi do jeito dele e hoje ele sabe. Talvez antes ele não soubesse, talvez por muitos anos fizesse ele se perguntar sobre suas escolhas. Hoje ele vê que isso fez ele ser quem ele é hoje, isso poder parar ali no trilho, desfrutar o que ele construiu. Era isso mesmo que tinha que ter acontecido, porque esse é o jeito dele. Ponto. Obrigado. Porque daí uma das vezes que você fez a proposta, ela chegou no dia certo, no dia que meu estado de espírito estava permitindo eu escutar a mim mesmo, sem que o juiz interno que a gente desenvolve dissesse, cara, tá viajando, isso é vaidade. Então, assim, do fundo do meu coração, muito obrigado. Foi uma experiência muito interessante, porque de alguma forma você se sente exposto, mas se sente bem com isso. E não é o normal do nosso dia a dia, né? A gente se preocupa de não se sentir muito exposto. Eu me senti bem com isso. Me senti bem com a minha trajetória, com essa relação que eu consegui fazer sobre o trilho do trem, sobre a trilha que a gente segue. Eu me senti bem com tudo. Eu me senti confirmando para mim mesmo que o meu caminho, com o que ele teve de errado, com o que ele teve de certo, foi o caminho que me fez seguir em busca do que são os meus sonhos. E hoje estou vivendo uma parte deles, né? Sendo escritor, escrevendo, tendo convicção e felicidade por estar fazendo isso, e acho que as fotos acabaram refletindo um pouco isso. Imagens que trazem simbologias fortes do que é a minha natureza, do que é a minha caminhada, do que são minhas escolhas, minhas cicatrizes, né? Mas também, sobretudo, da minha felicidade de viver. Muito obrigado mesmo. Adorei fazer esse trabalho, mais do que eu imaginava.